queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, do verso 7 até o verso 10. 2 Coríntios, capítulo de número 12, do verso 7 até o verso 10. Nós meditaremos na palavra do Senhor nessa manhã. Nosso texto, de fato, o que está diante de nós é a santa palavra de Deus. E toda vez que essa palavra ela é exposta com fidelidade, Deus é quem fala com a sua igreja. Deus é honrado no seio da sua igreja. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, no verso 7, diz assim, meus irmãos: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor, obrigado. Obrigado pelo culto que até aqui nós ofertamos ao Senhor. Louvores que saíram de lábios de pecadores, mas que se achegam diante da Tua presença, suplicando o Teu perdão, o Teu favor e pedindo humildemente que o Senhor os aceite diante de Ti. E neste momento nós nos assentamos para ouvir a Tua doce voz. Fale aos nossos corações, que seja uma palavra de fácil entendimento e alcance a todos, do mais novo ao mais velho que aqui está. Nós oramos a Ti, no nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, talvez não pareça, mas eu já fui um atleta. Já fui um atleta no corpo de atleta, já tempos passados. Eu sei que esse corpinho esbelto aqui não ajuda muito a enxergar isso não, mas eu já fui, Eu joguei em um time de vôlei que disputava campeonatos estaduais, campeonatos locais, e quando atingia certa idade até encaminhava para o profissional. O clube era muito bem organizado, tinha todo um tratamento especial com os atletas. E algo que me chamava a atenção nesse clube que eu joguei era a preocupação com a parte física, que era muito pesada. Tinha fisioterapeuta, tinha nutricionista, tinha psicólogo, tinha acompanhamento médico. Era realmente algo sensacional, foi um tempo muito gostoso na minha vida. E o legal disso tudo era que cada jogador era tratado de uma maneira individual. A ficha de um não passava para o outro. Então, o que o nutricionista prescrevia para um não era o mesmo que ele prescrevia para o outro. Assim também como todos os outros profissionais ali da área médica daquele clube. Cada um era tratado individualmente e em cima das suas necessidades. Então, por exemplo, eu precisava ganhar fortalecimento na lombar. Um treino era preparado de maneira especial para que eu desenvolvesse nessa área. O outro precisava saltar mais alto. Então, um treino era preparado para aquilo, para que chegasse naquele objetivo. Haviam exercícios, óbvio, exercícios que eram comuns para todo, treinamentos que nós tínhamos que fazer juntos, mas também tinha as suas particularidades, cada um sendo tratado individualmente. No reino de Deus não é diferente. É incrível, irmãos, o quanto que Deus trabalha com todos, mas também Deus trabalha individualmente com cada um de nós. O que acontece com o seu irmão não necessariamente vai acontecer com você. A Bíblia, ela nos dá exemplos, e nós temos muitos exemplos assim. Eu cito primeiro de Daniel. Você lembra de Daniel? Daniel é aquele jovem que é levado de dentro de Israel para dentro da Babilônia, e ali ele vai se desenvolver sem se contaminar, e em um determinado momento da sua vida, já quando ele era proeminente ali dentro do reino, por uma estratagema, ele foi impedido de orar. Quem orar vai ser lançado nas cova dos leões. E aí o rei dá aquele decreto, e Daniel, irmãos, preferia morrer a deixar de orar. Interessante isso, né? Daniel preferia morrer a deixar de orar. E aí, irmãos, esse homem é pego e é lançado na cova dos leões, leões que nesse caso sempre eram deixados famintos
né? E antes de cair, esses leões atacavam os homens, e Daniel, irmãos, pela parte da manhã estava vivo, são e salvo, porque o Senhor fechou a boca daqueles leões. Essa história de Daniel, uma história muito bonita. Agora você lembra de Estevão? Estevão foi aquele diácono extremamente usado, homem de Deus de uma maneira extraordinária, levantou-se pregando com autoridade, confrontando os falsos mestres. E a Daniel, que foi preservado na cova, com Estevão já não foi dessa maneira. Estevão, a história dele termina com Estevão sendo apedrejado até a morte. O Deus que preservou Daniel na cova dos leões é o mesmo Deus de Estevão. O Deus da história aqui não mudou. A questão é que um foi preservado para a glória de Deus e o outro morreu para a glória de Deus. Deus trata com cada um deles de uma maneira diferente, mas com um próprio objetivo, com um objetivo em comum, a sua própria glória, a glória do próprio Deus. Você se lembra da história de Jó? Lembra da história? Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Esse é um testemunho que Deus dava a respeito desse homem, reto, íntegro, que se desviava do mal, até o momento em que o Senhor permite que uma série de coisas venham sobre a vida, depois da acusação de Satanás. Não, ele é dessa maneira, mas é porque o Senhor cobre ele de bênçãos, toca na vida dele para ver se ele não vai negar. E o Senhor falou, não, eu permito. E aí, irmãos, esse homem que outrora tinha tudo, era reconhecido, era um homem justo nos seus tratos, esse homem perde família, perde seus filhos, perde bens, perde tudo que ele tinha, a sua honra que ele tinha no meio dos povos, e ele passa por aquelas angústias, seu corpo cheio de feridas, e o final da história de Jó é Deus restaurando, e Jó tendo um encontro especial com o Senhor, dizendo, Senhor, antes eu te ouvia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço verdadeiramente. É a história de Jó. Agora você se lembra da história de Lázaro? Lázaro, aquele que foi amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. Lázaro, em determinado momento da vida dele, ele simplesmente morre. Jesus permite que Lázaro morre. Aqui não é diferente. O mesmo Deus que trabalha em Jó e cura as suas feridas, é o mesmo Deus que deixa Lázaro morrer. É o mesmo Deus. Duas histórias, as duas envolvem doenças, as duas com um final diferente, mas promovidas pelo mesmo Deus, com um único objetivo, a sua própria glória. A questão, irmãos, é que nós não sabemos como nós iremos glorificar ao Senhor com as nossas vidas. Nós não sabemos. Nós não escolhemos como nós iremos glorificar ao Senhor. Pode ser que nós sejamos acometidos por uma enfermidade que nos leve ao pó, e aí a gente sai do outro lado, simplesmente assim, cantando vitória, adorando ao nosso Deus. Enfrentamos uma enfermidade, Deus nos preservou na enfermidade. Mas pode ser que você enfrente uma enfermidade na sua vida, e você morra. E nos dois casos, o nome do nosso Deus será glorificado. Aprove a Deus curar Naamã. Lembra da história de Naamã? Naamã, aquele general sírio, homem de muita honra, de muita pompa, até o dia em que ficou leproso. Quando ficou leproso, já sabia que quase era sentença de morte, tinha que se isolar. Ouviu falar de um profeta, vai até o profeta, 7 mergulhos ali naquele Jordão, e aí, o que acontece? Esse homem é sarado das suas enfermidades, as suas dores são cessadas, sua enfermidade é curada. Mas você se lembra do que aconteceu com o apóstolo Paulo? É o que está diante de nós aqui nessa manhã. É o que está diante dos nossos olhos. Paulo teve várias experiências com Deus extraordinárias. Talvez uma das mais especiais foi o fato de ter sido levado até o terceiro céu e ter visto coisas inefáveis que não foi lhe permitido falar. Extraordinário ao ponto, irmãos, de Deus colocar um espinho na carne de Paulo, simplesmente para que ele não se enchesse de orgulho, para que ele não se ensoberbecesse no seu coração. O que é esse espinho? A gente não sabe. É bem verdade que a gente não sabe. Nós não sabemos o que é o espinho na carne de Paulo. Mas tudo leva a crer, né? Lembra das conjecturas de semana passada? Tudo leva a crer que se tratava de uma enfermidade física.
Ele vai para a região da Galácia, lá era um local onde se tratava os olhos, e isso levanta uma suposta suposição do que seria isso, tá? Mas ok, não importa para nós. A questão é que seja o que for, esse espinho na carne do apóstolo Paulo, por 3 vezes ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, dá para ser misericordioso e arrancar esse espinho, e tirar esse espinho da minha carne? Senhor, 2ª vez, tem como tirar? Senhor, mas Deus não alivia para ele. Deus não retira aquele espinho da carne. Mas pastor, por que Deus fez isso? Paulo não era um servo dedicado? Paulo não é aquele homem de Deus, plantador de igrejas, ganhador de almas, homem extraordinário no uso diante da presença? É esse mesmo Paulo. É esse mesmo Paulo que está diante de nós. Ele é isso tudo que nós falamos sobre ele. A questão é que aquele espinho era necessário na vida de Paulo. Deus colocou aquele espinho com um propósito, aquele peso não está sobre ele à toa. Esse espinho estava lá para que, como o nosso texto aqui disse, ele não se ensoberbecesse, ou seja, não se tornasse um homem vaidoso. Havia um objetivo de Deus, um propósito de Deus de fazer o que foi feito com aquele homem. E o fato é que o espinho ficou lá. Ele rogou, ele pediu, ele suplicou por 3 vezes, e o Senhor disse: não, eu não vou tirar. Deus preservou Daniel na cova dos leões, mas ele não preservou a Estevão. Deus curou e restaurou a vida de Jó, mas Deus permitiu que Lázaro morresse. Deus curou a lepra de Naamã, mas ele não tirou o espinho da carne de Paulo. Todos esses exemplos, irmãos, eles nos ensinam boas lições. Lições essas que eu gostaria de trazer para os irmãos, para que a gente possa esconder no íntimo do nosso coração essas verdades que a palavra aqui nos orienta. A primeira delas é de que Deus tem um plano individual para cada um de nós. Deus tem um plano individual para cada um de nós. A palavra que diz: eu é que sei os planos que eu tenho para ti, diz o Senhor. E esse plano, esse trabalhar de Deus na sua vida, é na sua vida. É na sua vida. O que aconteceu com seu irmão, mais uma vez eu repito, é a história do seu irmão. Aconteceu com ele. Com você pode ser completamente diferente. As histórias, as experiências que o seu pai e a sua mãe tiveram, é a experiência deles. São as experiências que eles adquiriram nas suas vidas. É a história que eles tiveram. E se você quer ter experiência com o Senhor, vai você bater, buscar, pedir diante da presença do nosso Deus. Vai viver as suas. Porque Deus tem um plano individual, Deus tem ações individuais sobre as nossas vidas. Irmãos, sinceramente, isso é maravilhoso. Deus se envolve conosco, irmãos, em um nível pessoal, individual. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que chama cada estrela pelo nome e nenhuma delas vem faltar, é o Deus, irmãos, que te conhece. É o Deus que se relaciona com você na sua intimidade, de maneira particular. Deus sabe o seu nome. Deus sabe onde você mora, Ele sabe dos seus pensamentos, Ele te conhece melhor do que você mesmo, e é exatamente por isso que Ele vai agir na sua vida, em cima daquilo que é necessidade, para que você possa ser conformado à imagem do seu filho. Deus trabalha em cada um de nós, para que cresçamos, até que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com a pessoa de Cristo. O objetivo de Deus sobre a nossa vida é sempre isso, que a gente seja como seu filho. O fato é que Deus tem um plano individual para cada um de nós. De maneira específica, Deus trabalha conosco em cima das nossas individualidades. Segundo, Deus tem um plano coletivo para todos nós. É a segunda lição que nós aprendemos olhando para esse texto. Sim, Deus age individualmente, mas Deus tem um povo. Deus tem um povo. O que Ele faz na sua vida, talvez não seja da mesma maneira que Ele faz na vida do irmão, mas o fim, o propósito último é o mesmo, para que nós sejamos parecidos com Cristo, e assim nós entreguemos honra e glória ao nome do nosso Deus. Nós, queridos, somos o povo de Deus,
e desde a eternidade não se viu Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Jesus comprou para si milhares de milhares, e nós aqui estamos hoje adorando como um só povo, rendendo graças ao nome de Jesus, ao nome do nosso Senhor, com o objetivo de que seja a glória de Deus. Deus trabalha em nós individualmente, Deus trabalha em nós de maneira coletiva. Nós aqui estamos, cada um está cultuando ao Senhor de maneira individual, ok? Mas nós aqui estamos nesse ajuntamento de comunidade, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Deus trabalha em nós também de maneira coletiva. Primeiro, Deus tem um plano individual. Segundo, Deus tem um plano coletivo. Terceiro, nós não sabemos como nós iremos glorificar a Deus. Terceira lição é essa: nós não sabemos como nós iremos glorificar a Deus. Pode ser, querido, que o propósito de Deus para a sua vida, já que Ele age de maneira individual em nós, pode ser que seja te curar da enfermidade que você está com ela hoje. Mas também pode ser que não. Pode ser que a vontade de Deus para a sua vida seja de que esse problema que você está enfrentando seja um problema que te fortalecerá de maneira tal que ele é extremamente necessário para a sua vida neste momento. E aí vai ter um momento em que o Senhor vai abrir os céus e arrancar toda a dificuldade, toda a barreira, toda coisa que tem sido luta para você, mas pode ser que te acompanhe até o fim da sua vida. Até o fim da sua vida. Pode ser que a vontade de Deus é que você vá para a glória. E deixa eu te falar uma coisa, Ele não muda por causa disso. Deus continua sendo bom em absolutamente tudo o que faz. Como um pai amoroso que é, como Deus sabe o que é, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para o nosso futuro. É por isso que portas se abrem e portas se fecham, e é o mesmo Deus que abre, é o mesmo Deus que fecha. Jó tinha que ser curado. Lázaro tinha que morrer. Era a vontade de Deus para cumprir o seu plano soberano, secreto, sobre a vida desses homens. Porque o Senhor tinha um plano para cada um deles. E para você? Nós não sabemos como nós iremos glorificar a Deus. Nós não escolhemos como nós iremos glorificar a Deus. O que importa é que na nossa vida a gente glorifique o nome do Senhor. Por fim, queridos, nós sabemos, quarto e último ponto, nós sabemos que independente do que nos aconteça, a graça de Deus será suficiente sobre a nossa vida. Independente do que nos aconteça, independente se vier cura, independente se passar ou não naquela prova, independente se você conseguir se livrar ou não desse problema, a graça de Deus será suficiente sobre você. É a quarta e última lição. Nós sabemos que a graça do Senhor está operando em nós e vai ser suficiente. É exatamente isso o que Deus está apresentando aqui para o apóstolo Paulo, e por isso esse é um texto, irmãos, tão marcante e tão significante para as nossas vidas. Aqui o Senhor está virando para Paulo e dizendo: Paulo, eu não vou tirar esse espinho da sua carne, porque você não sabe o bem danado que isso está fazendo para a sua vida. Fui eu que coloquei aí. Você, Paulo, está sendo aperfeiçoado. Você, Paulo, está crescendo por meio dessa dor. E assim, irmãos, nós não podemos pensar que não seja assim, que foi assim na vida do apóstolo Paulo e não será assim na nossa vida. As privações que Deus traz para nós são privações que nos fazem crescer. É assim na minha e na sua vida, ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil, essa dor tem te aproximado de Cristo. Então a nossa palavra, o que nós dizemos é a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz a partir do versículo 9, na parte B, quando ele diz: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É assim, Senhor, o Senhor não vai tirar o espinho, esse espinho está me fazendo crescer, então eu vou me gloriar nisso. E aí ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Senhor, esse espinho veio das tuas mãos? Sim, Paulo, veio. Senhor, esse espinho está me fazendo crescer? Sim, Paulo, está te fazendo crescer. Senhor, esse espinho está me aproximando do Senhor? Sim, Paulo, está me aproximando. Senhor, então, espizinha, Senhor. Então mantém ele aqui, Senhor. Então me ajude, Senhor, apenas a suportar, para que eu possa te glorificar em meio às minhas dores, em meio às minhas lutas, em meio às minhas provações. É assim que você vê os problemas que você tem enfrentado? É assim que você encara as batalhas na sua vida? Porque, querido, se há uma permissão de Deus de que tal coisa aconteça sobre a sua vida, não é despropositado. Uma das coisas que nós temos a confiança é que na vida do cristão não existe acaso, não existe sorte, não existe azar. Nós temos um Deus governando não apenas a história, mas um Deus governando a nossa vida. É por isso que quando enfermidades vêm, é por isso que quando lutas vêm, é por isso que quando, irmãos, o céu está de bronze, parece que está tudo fechado, parece que a gente não vê solução, o Senhor está presente. Onde estava o Senhor quando eu recebi aquele diagnóstico? Onde estava o Senhor quando aquela vaga não foi minha, que eu lutei tanto, que eu batalhei tanto? E o Senhor vai dizer: eu estava no mesmo lugar que eu estava quando meu filho foi crucificado. O Senhor não saiu do trono. Se é para o nosso crescimento, se é para a honra e glória do Senhor, queridos, a graça de Deus vai te sustentar. A graça de Deus vai te sustentar. Você pode ficar de pé, por favor?